Todo mundo pronto, né? A gente pode começar então a entrevista com o Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite ao Jorge também, está ao lado do Anderson. Assim como aconteceu lá em Bonito, contra o Maguari, todos os jogadores que você acionou no decorrer do jogo me pareceram entrar ou dentro da rotação do jogo ou até melhor, ou até melhoraram o seu aspecto tático, o aspecto técnico da equipe. Queria que você analisasse o jogo de hoje, em que o Sport teve um volume de jogo altíssimo, várias chances claras de gol, e a entrada desses atletas que você vem observando pouco a pouco, características, qualidade do dia a dia em treinamento e também nas partidas. Primeiramente, eu até comentei com eles que eu não me lembro de um jogo, eu como treinador de uma equipe profissional, que a minha equipe tenha perdido tantos gols, mas não é perder gol assim, é perder gol debaixo ali da barra, né? É ali muito perto ali, uma coisa impressionante. Sinceramente, eu não me lembro. E claro que isso, quando você começa a não fazer esses gols, que são gols, né, chances muito claras, isso vai trazendo uma atenção para o jogo. Então, acho que a gente começou muito bem os primeiros 20, 25 minutos. Depois dali a gente teve uma queda, assim, a gente não conseguiu talvez continuar com o mesmo ritmo, apesar de ter o controle do jogo todo, assim, né? E acho que na segunda etapa, os jogadores que entraram com um gás e uma vontade assim de buscar o espaço, e acho que a nossa equipe foi aumentando assim, o giro e foi assim, criando uma situação atrás da outra e situações claras para poder fazer o segundo gol, e acabou saindo quase que no final, né? Um gol no final do primeiro tempo, um gol quase no final ali do segundo tempo. Mas isso é uma coisa positiva que eu vejo. Os jogadores estão entendendo o processo, estão se qualificando cada vez mais, estão prontos para poder buscar a oportunidade deles, e é o que a gente espera desse grupo. Anderson, boa noite. Boa noite. Como é que está teu planejamento para os próximos jogos em função da sequência complicada? O Sport tem uma nova competição no próximo sábado e tem uma viagem longa para Salgueiro. Não sei se você já esteve lá, mas é muito longe. A viagem é uma viagem longa e tem um jogo contra o ABC, depois tem um Belo Jardim aqui. Como é que está o teu planejamento em relação à utilização do elenco, pensando aí nessa sequência que vem pela frente? Agora, tudo que a gente falar talvez possa ser muito prematuro. Assim, a gente vai ter que avaliar, entendeu? Eu não gosto desse termo de poupar jogador. O jogador, para mim, ele só não vai começar o jogo se ele realmente não apresentar um nível de recuperação adequado. Então, vamos observar, né? A viagem é longa. Como eu sou oriundo de Minas Gerais, você imagina o tamanho também do estado. Então, as viagens nossas lá são de 10 horas, 12 horas. A gente pega assim, e tem equipes que fazem até 16 horas, 18 horas. Então, a gente sabe que é uma viagem longa aqui, é uma das maiores, né, do campeonato. Talvez só Petrolina talvez fosse ainda maior, apesar que tem voo, né, para Petrolina. Então, nós vamos verificar, observar amanhã, segunda-feira principalmente, para ver o que a gente faz dentro daquilo que possa ser o melhor. A gente não pode abrir mão de forma alguma de nenhum jogo, todos os jogos são muito difíceis. Jogar contra o Salgueiro lá sempre foi muito difícil, sempre foi muito complicado para qualquer equipe, e a gente quer ter a melhor equipe possível para poder fazer esse enfrentamento. Mas sabendo também que nós temos já a Copa do Nordeste e a gente precisa avaliar bem o que fazer nessa sequência de jogos. Anderson, boa noite. Boa noite. Eu queria saber de você, qual foi o teu pensamento ao alterar as três funções ali no ataque, né? A entrada do Gabriel, do Wanderson, do Edinho como titulares, deslocamento do Juba para a lateral esquerda. Qual foi o teu pensamento em relação a essa partida, em relação também ao último jogo? E um detalhe que no primeiro tempo chamou a atenção: o lado direito estava sendo muito acionado e o lado esquerdo, poucas vezes o Juba chegou. O que é que você fez para que no segundo tempo isso fosse corrigido? A gente até acabou modificando um pouquinho, tirando o Edinho do lado direito e trazendo ele para o lado esquerdo ali, para ver se porque o Edinho estava realmente no jogo com um bom enfrentamento, levando vantagem nesses confrontos, e o lado direito nosso funcionou muito assim, né? A gente poderia ter, talvez, do lado esquerdo, chegado um pouquinho melhor na área e até a gente completar essas jogadas, finalizar essas jogadas, né? Mas o pensamento que eu tenho é muito assim, eu estou num processo ainda de montagem da equipe. Por mais que você treine, e todo mundo fala assim, pô, você teve um mês
de pré-temporada. Pô, ótimo, maravilhoso. E a gente trabalhou bem todos os atletas. Mas o encaixe de equipe, ela acontece com jogos, cara. O que mede mesmo é o jogador, a sua capacidade, sua condição, o momento do atleta são jogos. Então a gente está fazendo essa avaliação, né, diante daquilo que a gente acha que pode ser melhorado, que pode talvez representar uma equipe titular. Então a gente está buscando, jogo a jogo, essa melhor formação. Tudo bem? Tudo bem. Você começou a entrevista falando que nunca tinha presenciado tantos gols perdidos. Assim, né? Não é nem que eu não tenho, eu não estou lembrado, né? Mas eu, como sou um senhor já de 51 anos, pode ser que a minha memória tenha falhado, assim, né? De gols claros, entendeu? Assim, debaixo da barra ali, né? Das traves ali, a gente chama trave, vocês chamam barra, né? Então, ali pertinho, eu não lembro, assim. O jogo de hoje, pelo menos umas 3 ou 4 oportunidades foram perdidas ali. Pronto. Independentemente de não ter feito o gol, você ficou satisfeito pelo poder de criação da equipe? Não, cara, eu vou falar uma coisa que eu falei com os atletas. Quando a gente empata um jogo e muita gente começa a querer achar que está tudo errado, o time não está preparado, não tem condição nenhuma, não tem nada, não vai dar certo. Então, quando tem esse lado muito, às vezes, pessimista, eu costumo ver coisas boas também. Avaliar aquilo que não funcionou, avaliar as coisas que foram boas. E hoje, da mesma forma, não é porque a gente ganhou o jogo que está tudo certo. Muito pelo contrário, nós temos muita coisa para melhorar. Então, a produção foi boa? Foi, mas pode ser melhor. A finalização foi boa? Não foi tão boa, precisa ser muito melhor. Então, esse é o processo. Não é enxergar ou visualizar só o copo todo vazio ou o copo todo cheio. Perdeu, está tudo ruim. Ganhou, está tudo bom. Nada. A gente precisa ter uma avaliação bem criteriosa, entendeu? Então, assim, eu tenho muita... a minha análise é muito fria em cima desse aspecto. Tem muita coisa para ser melhorada, né, que eu acho que a gente vai, com os jogos, evoluir nesse quesito. Professor, parabéns pela vitória. Obrigado. Em cima dessa resposta que você está colocando agora, nem tudo, né, foi ruim lá em Bonito contra o Maguari, nem tudo hoje foi perfeito. Maravilhoso. Tá. Em cima disso, eu queria que o senhor fizesse um retrato do que foi realmente a pré-temporada, porque aparentou hoje, até um certo momento, em várias oportunidades por sinal, que os jogadores já sabiam onde o outro estava. E daqui para frente, eu lembro, me permita, o senhor disse, a partir de agora não tem mais treinamento. O que é que vai ter de espaço de treino para que chegue aos 100% perto dele? A gente começa agora um trabalho, na verdade, assim, o ideal é que a gente tivesse algumas semanas abertas para, através dos trabalhos e treinamentos, a gente pudesse ajustar ainda mais isso. Como a gente não tem muito mais esse tempo e esse espaço, apesar que ontem nós fizemos um trabalho tático, deu para fazer um pouquinho, só que a gente reduz bastante, é uma pincelada só, bem pouco. E provavelmente para esse jogo de terça-feira a gente não vai conseguir fazer nada. Mas a gente trabalha muito com a questão dos vídeos, entendeu? Da análise do vídeo, mostra para os atletas o que pode ser melhor, o posicionamento e há o entendimento. Ele já sabe muito o que é para fazer. Agora, jogar taticamente, do jeito que a gente gosta, não é fácil, cara. É muito mais fácil jogar mais solto, sem tanta... Só que quando você aprimora uma forma de jogar e joga taticamente, cara, eu vou te falar que é muito difícil enfrentar equipes que têm essa organização. Então, é o nosso objetivo aqui. É ter uma equipe extremamente organizada, que sabe exatamente o que fazer dentro de campo. E a partir do momento que a gente define essa forma, e essa forma é bem exercitada, colocada em prática, e os caras estão fazendo muito bem, a gente começa com as variações. Então é um processo, né? Eu tenho muita consciência. Eu tenho lugar que eu nunca consegui chegar, tem lugar que eu não consegui chegar no nível que nós estamos hoje já. Tem lugar que eu avancei muito. Isso depende de quê? Dos atletas, do entendimento. Muitas vezes a falha do treinador também, de não conseguir ser claro naquilo que ele quer. Mas eu estou muito feliz assim com o entendimento dos atletas, eles estão tentando fazer, eles estão começando a entender aonde cada um está dentro de campo, o que fazer. Então acho que a gente está trilhando um caminho bacana, como eu falei, né? Não é hoje achar que está tudo maravilhoso, que a gente está extremamente satisfeito. Não, a gente está feliz com o resultado,
mas a gente é bem crítico em cima daquilo que a gente precisa fazer ainda.